Muito bem, estamos de volta, 20 horas e 31 minutos aqui no ABC. E nos estúdios recebemos, então, a Luciana de Vita, que é diretora do Colégio Arbus, da unidade de Santo André, que vai conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, obrigada, muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, e hoje nós vamos falar aqui sobre esse assunto que é tão delicado e importante, que é educação. Antes eu queria dar uma abertura falando um pouquinho sobre o colégio. O Colégio Arbus completa 40 anos no início de 2026, com uma atuação em 3 unidades no ABC, né? Em Santo André, em São Bernardo e também em São Caetano. E olha que número impressionante. São mais de 3.000 alunos matriculados do berçário até o ensino médio. As unidades, como eu disse, em Santo André, no bairro Jardim, que é onde você coordena, São Bernardo, na Nova Metrópolis, e São Caetano, no bairro Santa Paula. Se você quiser, a partir desta conversa, ou mesmo agora, dar uma olhadinha na estrutura, acesse arbus.com.br. Lá você vai ver um trabalho feito pelo departamento de marketing do colégio, que dá toda a história, toda a estrutura e vai deixar você bem tranquilo em relação a esse papo. Vamos começar? Vamos conversar então. Olha só, por tudo que eu dei uma olhada, esse colégio aí já está há 40 anos no mercado. Você está há 38 anos. Ano que vem, 38 dizer, anos. Basicamente começou junto com o colégio. Sem dúvida. E já sabe bem da história. Como foi dito aqui nos bastidores, não há ninguém melhor para falar do colégio do que você, até pelo conhecimento da história, né? Agora me diz uma coisa. Sendo uma das melhores redes do ensino do ABC, qual é o segredo disso aí? O que faz o Colégio Arbus ser, conceituadamente, uma das melhores escolas de ensino no ABC? Eu penso que a longevidade de uma escola, ela só é possível quando ela une tradição e inovação. E o Colégio Arbus, ele juntou esses 2 elementos com maestria, e eu acredito que por isso o sucesso e o reconhecimento do colégio. Ele foi fundado por educadores, pelo professor Pedro Cia, pela professora Elza Maria Si, pela professora Rosa Maria. E eles eram educadores com vasta experiência e uma carreira sólida na educação. E eles tinham um sonho de ter uma escola que tivesse um projeto diferenciado, um projeto que fosse consistente e que não só desenvolvesse as questões acadêmicas, mas também o desenvolvimento integral do seu aluno, para que este aluno pudesse desenvolver todas as suas potencialidades e pudessem fazer a diferença depois no meio em que ele estivesse inserido. E assim nasceu o Colégio Arbus, e está há 40 anos no mercado, uma escola que tem uma sólida história e que prima pela qualidade acadêmica, cuida da formação integral dos seus alunos, do atendimento individualizado, do respeito às diferenças, que está conectado às mudanças da sociedade e que se reinventa a cada geração. Você disse uma coisa interessante, se reinventar, né? Nós vivemos num mundo em que a tecnologia, as mudanças acontecem quase que diariamente. É difícil acompanhar. Com 3.000 alunos no colégio, qual o momento que você acha que existe essa fidelização dos pais em manter os seus filhos até o final, ali no curso do ensino médio? Porque é uma confiança, é uma relação de confiança. Qual é o momento que você acha que o pai fala, não tira de lá, nós vamos manter ele até o final? Bom, nós acreditamos que a fidelização ela começa no ato da matrícula. E todas as personagens da escola são responsáveis por essa fidelização. É um processo, e por ser um processo, ele é construído ao longo do tempo, e ele é consolidado a partir do momento que os vínculos são estabelecidos. Então, o vínculo do aluno com o seu professor e com todos os agentes da escola, o vínculo da família com a escola e esta relação de confiança, respeito, diálogo, muito diálogo aberto, diálogo respeitoso e muita transparência. Então eu penso que quando esse vínculo é estabelecido, a família reconhece
o compromisso da escola com a educação e com o desenvolvimento dos seus filhos. E tem confiança. Eu queria entrar num assunto delicado. Um assunto que para os pais é extremamente importante, porque nós vivemos, como eu disse, um momento de mudança e um momento também extremamente crítico no desenvolvimento emocional dessas crianças, né? Estamos aqui no mês de setembro, que dentre outras comemorações também ele mantém o mês do suicídio e os adolescentes estão como o maior número nesses casos. Uhum. Nós temos aí uma série de questões de depressão, ansiedade, uso excessivo das redes sociais por meio dos telefones. Então, como é que o colégio trabalha esse desenvolvimento emocional? Até porque muitas vezes em casa os pais nem percebem esses desvios, até por conta das obrigações, né? Acabam deixando o filho preso no quarto, não sabem nem o que ele está fazendo no tablet ou no computador ou no seu próprio celular. Mas o colégio trabalha bem essa questão. Queria que você explicasse, até para tranquilizar os pais em relação a isso. O nosso projeto pedagógico ele é pautado em duas etapas, né? Duas vertentes. O projeto metodológico e o projeto educativo. No projeto educativo, nós temos uma disciplina chamada Prática Educativa Coletiva. É um momento institucionalizado no colégio de 50 minutos, onde nós abrimos a escuta para os nossos alunos e para aquele grupo de alunos. Falar. Para que os alunos possam falar. Existe uma taxonomia de promoção de colaboração para a resolução de conflitos e os temas ali que são surgidos, e um professor, que é o professor tutor dessa disciplina, ele vai trabalhando e desenvolvendo esses assuntos com os alunos. Então a escola, ela investe muito, porque mais do que o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento socioemocional, ele é tão importante quanto nos dias de hoje, por todas as questões que você pontuou. Depois da pandemia, a gente viu bem essa questão, sem dúvida. Né? O Colégio Arbus, ele já antes da pandemia, há muito tempo, pelo fato de ter sido pensada a escola no sentido do desenvolvimento individual do seu aluno e desenvolvê-lo em todas as suas potencialidades, a gente nunca deixou de lado a questão da saúde emocional. Sim. E em 2005, o Colégio Arbus foi o primeiro a trazer um programa de saúde emocional para a sua escola. Isso é muito interessante. Então, desde lá, a gente só vem aprimorando e investindo cada vez mais neste assunto, né? Neste tema. Tema que é extremamente importante, preocupante nos dias de hoje. E eu acho que o papai e a mamãe, quando sabe que o seu filho está numa instituição que preza, que se preocupa por isso, que cria essa roda de diálogo, porque o jovem ele é bom no teclado. Ele é bom para teclar por siglas e abreviaturas, mas o falar, o expor os seus sentimentos, as suas dificuldades, isso é muito importante na educação e na formação do caráter da criança. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um pilar importante para esta formação, né? E quando a gente traz essas questões socioemocionais para a discussão, eu falo que a gente sempre peca pelo excesso e nunca pela omissão. Mas é bom. E muitas vezes a gente traz as famílias também para esta roda de conversa, porque ali a gente observa algumas situações no dia a dia, ou algum tema que foi tratado e que a gente entende que seja de relevância, traz um especialista para aprofundar ainda mais, promove reuniões formativas com pais, com alunos. Então a gente investe muito nessa questão. Hoje a gente tem uma utilização da inteligência artificial quase que como um padrão. Nós demos nessa edição uma longa nota sobre a utilização da IA nas empresas. E, obviamente, a gente não pode negar que as escolas também, de alguma forma, orientam para o uso adequado e correto da inteligência artificial. Mas outra questão que foi levantada há pouco tempo foi aquela lei que proíbe o uso do celular, né, na sala de aula. Como é que foi essa relação com os alunos? Porque tirar um celular de um adolescente não é fácil. Como é que vocês trabalharam e trabalham essa questão? O Colégio Arbus nunca escolheu o caminho mais fácil. A gente sempre procura trabalhar com a conscientização e com a orientação, porque nós entendemos que este é o caminho da verdadeira educação. Então, enquanto muitas escolas criaram caixinhas dentro de sala de aula para recolher o celular e proibi-los de tê-los,
nós fomos conversando e orientando os alunos desde antes da lei. Nós já tínhamos essa preocupação, essa conversa, né, com eles. Então, usamos muito as aulas de PEC para essa conversa com eles, investimos na formação dos professores, dos colaboradores e explicamos para eles o porquê da lei. Que a lei, na verdade, não é a proibição que importa, é o cuidado que a lei traz a esta criança, a este adolescente, inadequado, né? Que está utilizando de forma inadequada este aparelho, está se desconectando da realidade, está ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais imediatista, além de implicar no seu próprio desenvolvimento acadêmico, as questões de relacionamento e conexão nessas relações é o que mais nos preocupa. Hoje a gente sabe que os jovens têm aí algum influenciador que ele tem como referência. Sem dúvida. Eu sou da época que os meus influenciadores eram os professores. Eles foram os meus verdadeiros influenciadores. Eles me ensinaram, me deram aquelas conotações de moral, de respeito, de ética. E o colégio, pelo que você passou, prima por isso. Tem exatamente essa conscientização. Prima por isso. Porque os professores, como os mediadores deste processo de ensino-aprendizagem, que são professores que investem na sua própria formação, e a escola também investe na formação desses educadores, que comungam dos mesmos princípios e valores da escola e, portanto, desenvolvem esses temas e trabalham com esses temas em sala de aula de forma muito ética, respeitosa e reflexiva. Então, mais do que simplesmente tirar o aparelho, é explicar o porquê nós estamos fazendo isso e criar situações onde eles tenham atividades significativas de conexão. Agora, vale ressaltar aqui essa questão dos profissionais que trabalham no colégio. Porque, por exemplo, você tem uma formação enorme, muitos anos de experiência, você tem até uma especialização fora do Brasil, e acredito que o corpo docente do Colégio Argos também seja bastante capacitado. Bem capacitado, sem dúvida, até para poder atender essas necessidades quando a gente fala de educação. Sem dúvida. Agora, a gente já está, infelizmente, o tempo passa muito rápido, quando o assunto é bom, ele voa, né? Eu queria que você deixasse uma dica, então, para aqueles pais que estão em busca de novas escolas para os seus filhos, lembrando que o Colégio Argos, ele tem do infantil até o final do ensino médio, quer dizer, o principal período de educação de um ser humano, que é a base. Ele atende toda a educação básica, que é justamente isso, que são os fundamentos e a base, preparando esse jovem para o mercado de trabalho. Vocês trabalham essas transições do infantil para o médio? Você trabalha tudo isso? Sim, trabalhamos, porque nós entendemos que são ritos, são marcos e que precisam ser cuidados. Então a dica se precisar, vai para o Colégio Argos com 3 unidades aqui no ABC. Sem dúvida. E assim, quando uma família for conhecer uma escola, que é uma decisão importante, que não pode ser tomada por impulso, ela tem que ser responsável e criteriosa, observar se a escola que o pai está procurando comunga dos mesmos princípios e valores da família. Perfeito. Se atende às necessidades individuais, se tem um olhar individual para aquela criança, se tem uma formação acadêmica consistente, não é? E se mantém diálogo aberto com as famílias. Bom, faz o seguinte, você que está em casa, pega o seu tablet, o seu celular, o seu computador, colégioargos.com.br, dá uma olhada em todo o planejamento que tem lá, tudo que é oferecido, e se você está em dúvida, eu tenho certeza que sua dúvida vai acabar. E ao papai e à mamãe que já tem seu filho lá, dá uma olhada para ver que colégio maravilhoso seu filho está estudando. Luciana de Vita, diretora do Colégio Argos da Unidade de Santo André, foi a nossa entrevistada de hoje aqui do Jornal do ABC, levando aí rapidamente as informações sobre o melhor local para o seu filho estudar. Lembrando que educação é um dos pilares mais importantes na formação do caráter de um ser humano. E quando se fala do nosso filho,
sem dúvida. Muito obrigado. Ele é o bem mais precioso e a escola precisa cuidar desse bem mais precioso, né? Obrigado. E honrar a confiança que nos foi dada. Eu que agradeço a oportunidade. Sua presença foi muito boa. Obrigada. E somou bastante com o nosso editorial. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 20 horas e 46 minutos. Amanhã tem mais Jornal do ABC aqui para você. Boa noite, bom final de noite, bom descanso e até amanhã.